Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Segunda-feira, 9 de março de 2026. Terceira semana da Quaresma. Primeira leitura. Leitura do segundo livro dos Reis 5, 1-15a. Naqueles dias Naamã, general do exército do rei da Síria, era um homem muito estimado e considerado pelo seu senhor, pois foi por meio dele que o Senhor concedeu a vitória aos arameus. Mas esse homem valente guerreiro era leproso. Ora, um bando de arameus que tinha saído da Síria, tinha levado cativa uma moça do país de Israel. Ela ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: assim meu senhor se apresenta-se ao profeta que reside em Samaria, sem dúvida, ele o livraria da lepra de que padece. Naamã foi então informar o seu senhor: uma moça do país de Israel disse isto e isto. Disse-lhe o rei de Aram: vai, que eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Naamã partiu, levando consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de roupa. E entregou ao rei de Israel a carta que dizia: quando receberes esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures de sua lepra. O rei de Israel, tendo lido a carta, rasgou suas vestes e disse: sou Deus, porventura, que possa dar a morte e a vida, para que este me mande um homem para curá-lo de lepra? Vê-se bem que ele busca pretexto contra mim. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as vestes, mandou dizer-lhe: por que rasgaste tuas vestes? Que ele venha a mim para que saibas que há um profeta em Israel. Então Naamã chegou com seus cavalos e carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou um mensageiro para lhe dizer: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e tua carne será curada e ficarás limpo. Naamã, irritado, foi-se embora, dizendo: eu pensava que ele sairia para me receber e que, de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, e que tocaria com sua mão o lugar da lepra e me curaria. Será que os rios de Damasco, o Abana e o Farfar não são melhores do que todas as águas de Israel, para eu me banhar nelas e ficar limpo? Deu meia volta e partiu indignado. Mas seus servos aproximaram-se dele e disseram-lhe: Senhor, se o profeta te mandasse fazer uma coisa difícil, não a terias feito? Quanto mais agora que ele te disse: lava-te e ficarás limpo. Então ele desceu e mergulhou 7 vezes no Jordão, conforme o homem de Deus tinha mandado, e sua carne tornou-se semelhante à de uma criancinha, e ele ficou purificado. Em seguida, voltou com toda a sua comitiva para junto do homem de Deus. Ao chegar, apresentou-se diante dele e disse: agora estou convencido de que não há outro Deus em toda a terra, senão o que há em Israel. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo 41, 42. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, e quando verei a face de Deus? Assim como a corça suspira pelas águas correntes, suspira igualmente minha alma por vós, ó meu Deus. A minha alma tem sede de Deus, e deseja o Deus vivo. Quando terei a alegria de ver a face de Deus? Enviai vossa luz, vossa verdade, elas serão o meu guia, que me levem ao vosso Monte Santo até a vossa morada. Então irei aos altares do Senhor, Deus da minha alegria. Vosso louvor cantarei, ao som da harpa, meu Senhor e meu Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, e quando verei a face de Deus? Evangelho. Jesus Cristo, sois bendito, sois o ungido de Deus Pai. No Senhor ponho a minha esperança, espero em sua palavra, pois no Senhor se encontra toda graça e copiosa redenção. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas 4, 24, 30. Glória a vós, Senhor. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia.
E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. A narrativa de dois reis situa-se num contexto geográfico e político marcado pela tensão entre Israel e Aram, Síria, povos vizinhos frequentemente em conflito. Naamã é um alto oficial do exército arameu, representante de uma potência estrangeira e inimiga, o que já confere ao texto uma forte carga simbólica. Deus age fora das fronteiras de Israel e se serve até mesmo de um adversário político para manifestar sua glória. Do ponto de vista social e cultural, Naamã encarna o ideal de honra e prestígio do Antigo Oriente Próximo. É poderoso, respeitado, vitorioso na guerra e próximo do rei. Contudo, a lepra, doença que implicava exclusão social, impureza ritual e fragilidade, revela o limite radical do poder humano. Nem sua posição, nem sua riqueza, nem suas conexões políticas são capazes de lhe devolver a vida plena. O relato também subverte expectativas culturais e hierárquicas. A mediação da salvação começa com uma jovem escrava israelita, mulher, estrangeira em terra inimiga e socialmente invisível. É pela voz de quem não conta que a esperança se abre. Em seguida, o rei de Israel demonstra impotência, enquanto o profeta Eliseu, sem aparato político ou militar, manifesta a verdadeira autoridade, a de Deus. Eliseu nem sequer sai para receber Naamã, quebrando protocolos de honra e hospitalidade esperados por um general estrangeiro. Isso revela um dado teológico fundamental. A graça de Deus não se submete às lógicas de prestígio, espetáculo ou troca. Ela exige escuta, confiança e obediência, mesmo quando o caminho proposto parece simples demais ou até humilhante. Do ponto de vista religioso, a cura de Naamã não é apenas física, mas profundamente espiritual. O Jordão, rio modesto e simbolicamente ligado à história salvífica de Israel, torna-se lugar de purificação e conversão. O número 7, associado à totalidade e à ação divina, reforça o caráter ritual do gesto. A resistência inicial de Naamã expressa o orgulho humano que prefere soluções grandiosas e difíceis, compatíveis com sua autoimagem, a um gesto simples que exige humildade. Quando finalmente obedece, sua carne torna-se como a de uma criança, a imagem de novo nascimento. A confissão final, não há outro Deus em toda a terra, senão o que há em Israel, indica que o verdadeiro milagre é o reconhecimento do Deus único, que age livremente e acolhe até o estrangeiro. A liturgia atual lê esse texto em chave cristológica e sacramental. A passagem pelo Jordão evoca diretamente o batismo, porta de entrada da vida cristã, no qual não é o mérito que salva, mas a graça acolhida na fé. Assim como Naamã, também hoje somos convidados a confiar na palavra e nos sinais simples da liturgia, água, óleo, pão, vinho, pelos quais Deus continua a curar e renovar. A universalidade da salvação, já anunciada neste texto do Antigo Testamento, encontra sua plenitude em Cristo, que cura, inclui e rompe fronteiras étnicas, sociais e religiosas. Pastoralmente, esta leitura interpela a Igreja e os fiéis a reverem atitudes de soberba espiritual, clericalismo e busca por soluções extraordinárias, esquecendo que Deus age no cotidiano, no simples e no pequeno. Convida-nos a escutar as vozes marginais, os pobres, os pequenos, os feridos, que muitas vezes são portadores da palavra de Deus para nós. Também desafia a comunidade cristã a ser espaço de acolhida e mediação da graça, onde ninguém é excluído por sua origem, história ou condição. Como Naamã, cada pessoa que se aproxima da Igreja traz consigo feridas visíveis ou ocultas. A missão pastoral é conduzi-la com paciência e verdade,
ao encontro com o Deus que cura, salva e faz nascer de novo. O Salmo, proclamado em profunda sintonia com a primeira leitura, dá voz interior ao caminho espiritual vivido por Naamã. Por trás da lepra física do general arameu havia uma sede mais profunda, ainda não nomeada, a sede do Deus vivo. Assim como a corça suspira pelas águas correntes, Naamã, mesmo sem plena consciência, buscava a fonte capaz de restaurar sua vida, e essa fonte não estava nos rios abundantes de Damasco nem em seus recursos humanos, mas no Jordão humilde, lugar da ação de Deus. O Salmo revela que a verdadeira cura nasce do desejo de ver a face de Deus, isto é, de entrar em comunhão com Ele, deixando-se conduzir por sua luz e verdade até o Monte Santo, símbolo da presença divina. Na liturgia, essa sede expressa a dinâmica fundamental da fé. O ser humano ferido, deslocado ou impuro, caminha em direção ao altar do Senhor, Deus da alegria, onde a vida é renovada. Pastoralmente, o Salmo convida cada fiel a reconhecer suas próprias secas interiores e a não confundi-las com simples carências materiais ou emocionais, mas a lê-las como um apelo de Deus que chama a confiança, a obediência e a entrega. Como Naamã, também hoje somos curados quando deixamos o orgulho e permitimos que Deus nos conduza, passo a passo, as águas que saciam a alma e restauram a dignidade de filhos e filhas diante de sua face. O episódio de Lucas 4 se passa em Nazaré, pequena aldeia da Galileia, região marginalizada do ponto de vista político e religioso em relação à Judéia e a Jerusalém. Social e culturalmente tratava-se de uma sociedade fortemente marcada por laços de pertença, honra e identidade coletiva. Ser da terra significava compartilhar a mesma história, expectativas e imagens sobre Deus. Quando Jesus fala na sinagoga, espaço central da vida religiosa local, ele rompe essas expectativas ao afirmar que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. A reação violenta nasce do choque entre a familiaridade, não é este o filho de José? E a autoridade profética que Jesus assume. Politicamente, o povo vivia sob dominação romana e nutria a esperança de um Messias que favorecesse Israel. Religiosamente, esperava-se que a ação salvífica de Deus se desse prioritariamente dentro das fronteiras étnicas e cultuais do povo eleito. Ao recordar as figuras de Elias e Eliseu, Jesus faz uma leitura teológica da história de Israel que escandaliza seus ouvintes. Tanto a viúva de Sarepta na Sidônia quanto Naamã, o sírio, são estrangeiros, pertencentes a povos considerados inimigos ou impuros. No entanto, foram eles os destinatários da ação salvífica de Deus. Com isso, Jesus revela que a graça divina não é controlada por pertencimentos nacionais, religiosos ou culturais, mas se dirige a quem acolhe com fé. O problema não está na falta de salvação para Israel, mas na resistência do próprio povo em reconhecer a ação de Deus quando ela não se encaixa em seus esquemas. A fúria da Assembleia expressa o fechamento do coração. Rejeitar Jesus é rejeitar um Deus que se revela livre, universal e imprevisível. Do ponto de vista teológico, o Evangelho dialoga diretamente com a primeira leitura sobre Naamã. Assim como o general sírio precisou vencer o orgulho e aceitar um caminho simples para ser curado, também Nazaré é chamada a ultrapassar a pretensão de possuir Deus. A liturgia atual une essas leituras para mostrar que a verdadeira fé nasce da humildade e da abertura, não do privilégio religioso. Jesus se apresenta como o profeta definitivo, rejeitado pelos seus, mas cuja missão ultrapassa fronteiras. O fato de ele passar pelo meio deles e continuar o seu caminho indica que a rejeição não interrompe o projeto salvífico de Deus, ao contrário, antecipa o mistério pascal, no qual a vida vencerá a violência e a morte. Na vida pastoral, este evangelho interpela fortemente as comunidades cristãs de hoje. Ele denuncia o risco de uma fé fechada, autorreferencial, que se apoia mais na tradição social ou cultural do que na escuta verdadeira da palavra.
Muitas vezes, como Nazaré, podemos nos escandalizar quando Deus fala através de quem não esperamos ou age fora de nossos limites institucionais. A aplicação prática passa pelo convite à conversão do olhar, reconhecer que Deus continua agindo nas periferias, nos estrangeiros de hoje, nos que pensam diferente, nos que vêm de fora. A comunidade cristã é chamada não a expulsar o profeta, mas a acolher Cristo que provoca, desinstala e amplia horizontes. Somente assim a liturgia celebrada se torna vida vivida, e a esperança colocada no Senhor se transforma em testemunho concreto de graça e redenção abundante para todos. Irmãos e irmãs, a palavra de hoje nos conduz a um único movimento espiritual: sair de nós mesmos para encontrar o Deus vivo que age onde a fé humilde e coração aberto. Naamã, o salmista sedento e o próprio Jesus rejeitado revelam que o maior obstáculo à ação de Deus não é a distância geográfica nem a fragilidade humana, mas a pretensão de controlar a graça e de definir onde e em quem Deus deve agir. A cura, a alegria e a salvação acontecem quando se aceita atravessar o Jordão da conversão interior, quando a sede da alma é maior que o orgulho, e quando se acolhe a palavra mesmo quando ela desinstala e confronta. Nesta liturgia, o Senhor nos chama a não nos fecharmos na familiaridade religiosa nem na segurança das tradições, mas a reconhecer sua presença viva que passa pelo meio de nós e segue adiante, convidando-nos a segui-lo. Celebrar esta palavra é assumir, como igreja e como discípulos, a missão de testemunhar um Deus que não pertence a poucos, mas que se oferece a todos os que confiam, obedecem e deixam que Ele renove sua vida. Oremos. Senhor Deus da vida, fonte escondida no deserto e água viva que corre onde menos esperamos, diante de vós colocamos nossa sede mais profunda. Como Naamã, trazemos feridas que não se curam com poder, prestígio ou palavras bonitas. Como a corça, suspira nossa alma por vossa presença, mesmo quando ainda não sabemos nomear o que nos falta. Conduzi-nos ao Jordão da simplicidade, onde a obediência humilde abre caminho para a cura, e ensinai-nos a confiar em vossa palavra, mesmo quando ela nos desinstala e contraria nossos desejos de grandeza. Enviai, Senhor, vossa luz e vossa verdade para guiar nossos passos, pois muitas vezes vos procuramos nos lugares errados e resistimos quando vindes de forma discreta, sem espetáculo. Libertai-nos do orgulho que nos impede de reconhecer vossa ação no pequeno, no estrangeiro, no diferente, naquele que julgamos não merecer. Que nossa fé não seja fechada como a de Nazaré, mas aberta como o coração que sabe esperar, mesmo na aridez, até ver brilhar a vossa face. Recebei-nos, ó Deus da nossa alegria, e conduzi-nos aos vossos altares, onde a vida é renovada e a esperança reencontrada. Que tocados por vossa graça possamos seguir com Jesus pelo caminho que passa no meio de nós e continua adiante, levando ao mundo o testemunho de que só vós sois o Deus vivo, rico em misericórdia e copioso em redenção. Fazei de nós um povo curado, sedento de vós, e disponível para que outros, ao nos encontrarem, também descubram a alegria de vos louvar com a própria vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Continuamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.